vida fosse um bloco de carnaval, qual seria sua fantasia? Será que você adivinha quem é essa convidada através de uma fantasia que eu vou narrar aqui? Ela é como aquelas Barbies. Loira, branquinha, magrinha, mas para além disso, ela tem uma genialidade e uma criatividade. E essa Barbie, se tivesse uma profissão, seria ilustradora, artesã. Ela gosta muito de brincar com o mundo da moda. Então conheçam a partir de agora Clarice Almeida, seja bem-vinda. Muito obrigada. Pode estrelar. Gratidão. Estou muito feliz de receber você aqui e vamos embora conversar. Clarice é um rostinho conhecido também nas minhas redes sociais. É uma profissional e pessoa que eu admiro muito. Como eu falei, ela é a Barbie Profissões, porque ela é ilustradora, ela é diretora criativa, flui muito bem na área de comunicação, mas ela achou pouco. E agora ela está nesse universo incrível da moda, com a Bora, que é a minha loja do coração. A Bora esteve comigo na Bahia, inclusive. Tá, vou mostrar uns takes para vocês aí verem de casa. Lindíssima, né, minha gente? A minha amarelinha, ela fez sucesso e foi comigo para todos os rolês. Seja bem-vinda, Clarice. Muito obrigada, amiga. Além de, assim, profissional incrível que você é, eu lhe admiro muito, né? Além de uma parceiríssima, né, de profissão, você é uma amiga, assim, incrível. E o Pode Estrelar é um projeto, assim, que eu admiro demais, né? Como você sabe, eu sou fã. E fiz também a identidade, né? Ela criou a identidade e com isso ela entregou mais do que eu esperava. Muito obrigada. Então, prazer estar aqui. Vamos embora trocar ideia. Vamos nessa! E aí eu vou começar falando aqui, né, da origem criativa, que é como tudo começou nessa jornada, né? Para além de ilustradora, como você falou, você fez ao longo do Pode Estrelar. Lembrei aqui que nosso primeiro contato, na verdade, você disse, profissional. Você disse que fazia as coisas por amor e com intenção de participar dos projetos que realmente se identificasse, né? Mas voltando para a origem, como e quando assim você começou a se interessar pela ilustração e design? Então, o meu caminho sempre me indicou para essa área, né, indiretamente. Mas assim, desde que eu era muito pequenininha, né, meu maior hobby era desenhar, pintar. E eu me destacava na minha turma, né, sempre em todos os colégios que eu fui. Eu sempre era aquela que fazia o cartaz, eu sempre era aquela, sabe, que colocava uma pegada mais artística, né, nos projetos. E aí, eu comecei trabalhando assim, o meu primeiro trabalho foi, eu trabalhei em pizzaria, eu já fui atendente, mas eu sempre tive essa chama pelo lado da arte e pelo desenho. Antes eu desenhava mais por hobby mesmo, porque eu realmente gostava, eu me identificava muito. E aí eu comecei a ver, e com toda a transformação, né, da tecnologia, principalmente depois da pandemia, né, as coisas se escalaram assim de uma maneira muito legal. E eu vi que eu poderia também ganhar dinheiro, né, monetizar e transformar aquilo que eu mais amava fazer na minha vida inteira em um trabalho, de fato, né. Mas assim, minha jornada desde criança, eu sempre me identifiquei muito com o desenho, né, com a identidade de, assim, pintura, enfim, esse universo, né, de criatividade que a gente tem aí, mas desde sempre eu me identifiquei. E aí eu descobri, né, o design gráfico. Eu sou designer de formação, mas hoje eu me apresento como ilustradora de fato, porque eu me especializei nisso, né? E é isso, assim, a ilustração, o desenho, a arte sempre esteve presente na minha vida. Que massa! Tem memórias assim, tu desenhando? Com pequena? certeza. Minha mãe tem um álbum de desenhos meus, assim, muito antigos de criança. Isso é muito massa. É massa, eu gosto muito de falar sempre, inclusive aqui, que o que a gente vem com a gente, acompanha a gente desde criança, Com certeza. né? E aí, trazer isso para a vida adulta é muito massa. É que nem uma trend que tá rolando, né? Se você fosse tomar um café com a sua eu, criança, ela iria sentir muito orgulho, tenho certeza. Algum momento marcante, assim, que definiu a sua trajetória enquanto ilustradora, enquanto designer? Você lembra,
assim, pra gente Sim. comentar? Lembro. Tem uma situação específica, as pessoas que são mais próximas sabem dessa história. Eu passei por um momento na minha vida onde eu trabalhava como atendente, mas eu sabia que eu me identificava com design, que eu me identificava com ilustração, que eu me identificava de fato com arte. E eu ia de ônibus, né, pro trabalho, eu ficava ali na janela, pedindo a Deus, assim, fiz inúmeras orações. Meu Deus, como eu queria trabalhar com o que eu gosto. Essa era a minha oração, assim, como eu queria trabalhar com o que eu gosto, como eu queria fazer, ganhar dinheiro com o que eu de fato gosto. E o meu cenário ali, a pessoa que eu era naquele momento, sonhava com quem eu sou hoje, sabe? E isso, assim, pra mim é uma coisa muito marcante, sabe? As minhas orações que eu fazia ali nos meus momentos com Deus, enfim, espiritualidade em si, aquela oração é concreta hoje, sabe? Então, é uma coisa que eu sempre costumo dizer. Eu tenho muito forte, assim, minhas idas pro trabalho, minhas voltas pro trabalho, assim. O ônibus, grande local de reflexão. Exatamente. De fato, de fato. E eu fazia essa oração. E aí Deus me deu uma oportunidade nesse mesmo trabalho, né? Eu vi que eu poderia fazer, por exemplo, criativos ali dentro daquela empresa, mesmo não sendo, por exemplo, chamada para fazer aquilo, mas poxa, a gente poderia tirar uma foto legal aqui, tipo, fazer um criativo ali. E aí o dono dessa empresa viu que eu sabia fazer, e aí eu realmente engatei mais para essa área. E fui contratada a partir desse meu trabalho, né, para dessa oportunidade que você criou, né, assim, isso, vou mostrar o que eu tenho. Exatamente. Muito massa. E assim, hoje em dia, você também faz bolsas artesanais, né? Então, como surgiu essa ideia de criar essa marca de bolsas artesanais dentro da sua jornada também como ilustradora? Tipo, é algo que já me completa tanto, aí você foi lá e... Então, eu costumo dizer que a Bora, ela é uma loja criativa, ela é um espaço criativo. É onde eu consigo externalizar de outras formas o que é que passa na minha cabeça, sabe? Em um momento da minha vida, a Bora, na verdade, ela começou com camisas tie-dye, bem onde tava, assim, na tendência, né? Tipo, aquele hype, lembra de camisas tie-dye? Acho que foi ali no auge da pandemia. Exatamente, foi. E aí eu comecei a vender e dei um tempo, né? E nesse tempo, assim, eu consegui pensar em, tipo assim, vou retomar, sabe? Eu preciso de algo que é meu espaço, de dizer, poxa, isso é meu, essas criações são minhas, de fato. E eu acho que isso também vem de uma veia empreendedora, né? Porque assim, a gente é feliz trabalhando no CLT, justo, mas a gente sente falta daquele nosso ponto diferencial no mundo, né? Exatamente. E aí agora é o meu lugar, sabe, de externalizar as minhas ideias. Eu tenho, assim, muitos desenhos, eu costumo muito desenhar modelos de bolsas, né? Eu tô também para lançar uma coleção nova ainda esse ano, que, assim, é um desenho meu que eu gosto de rabiscar, eu gosto de experimentar, eu gosto de texturas, sabe? Eu gosto de inovar, realmente fazer algo que saia da curva e que consiga expressar, sabe, de alguma maneira, porque assim, algumas pessoas, né, a maioria na verdade, veem que assim, eu gosto de me vestir de uma maneira que, tipo, você olhe pra mim e já, tipo, te dê um impacto, sabe? Então, eu fiz a Bora justamente com esse intuito de fazer coisas inovadoras e fora do padrão. E aí agora é meu lugar, né, de expressão, assim, é realmente um espaço de criatividade, de produtos meus, assim, que saem da caixinha, sabe? Eu gosto de trazer coisas que fogem do padrão, frases provocativas, produtos provocativos, sabe? Que realmente desperte a curiosidade. E é isso. Que massa! E assim, falando, aproveitando que a gente tá falando de empreender, dessa veia empreendedora, né, que eu já observei aí que tu trouxe com a Bora, principalmente, né, a Bora é a tua marca registrada no mundo. Conta aí um pouquinho desses desafios justamente de empreender arte e moda, sabe? Sim. Conta aí pra gente. Hoje, acho que meu maior desafio
não mais a constância, por um momento foi, assim, sabe? Sabe quando você começa, você prioriza todas as outras coisas, mas aquilo que é seu de fato, você, tipo, vai deixando de lado, assim, enfim. Mas eu tive uma virada de chave esse ano especificamente, sabe? Que só eu posso fazer acontecer o meu próprio caminho, sabe? Eu não posso esperar que nenhuma oportunidade venha a mim. Eu preciso criar as minhas próprias oportunidades, né? Assim como sempre foi na minha vida toda. Mas assim, o maior desafio mesmo é justamente você conciliar, sabe? E acho que principalmente cair de cabeça mesmo, sabe? No seu projeto. Tipo, só você pode fazer por você mesmo, sabe? Tipo, só você sabe do seu corre também solitário ali, sabe? Eu acho que a gente sempre troca essa ideia, mas o empreendedorismo, ele é muito individual, né? Você tá muito ali no seu mundo com as suas contas, com a sua criatividade, com tudo que você quer concretizar, né? E às vezes a gente imagina muita coisa, mas assim, a gente precisa, tipo, preciso colocar o pé no chão, dar o start, sabe? Eu preciso, tipo, fazer acontecer, fazer acontecer, exatamente. E eu sou, assim, muito perfeccionista, você sabe. Então, por muito tempo eu esperei, assim, um momento propício para as coisas acontecerem. Mas, de fato, isso atrasa a gente, sabe? Tipo, isso atrasa a gente, porque é a gente que tem que fazer o ambiente propício, sabe? A gente que tem que fazer a oportunidade, a gente que tem que correr atrás para realmente fazer acontecer. É verdade, eu gosto muito de dizer que o empreendedorismo é um lado de necessidade com realização de sonhos, enfim, né? Essa mistura e esse mix total de sentimentos, então faz muito sentido. E pra tu, como tem sido assim conciliar, sabe? Tipo, hoje como diretora criativa, né? Trabalhar como CLT e também colocar o teu tempo para a tua própria empresa. Tem sido tranquilo? Ou surto, mas passo bem? Tem. E o cara vai endoidar, Tem um momento assim, sabe, de meu Deus, não aguento mais. Mas uma coisa que tem me ajudado muito é a disciplina, sabe? Eu coloco absolutamente tudo na ponta do lápis. Tipo, tudo na ponta do lápis, tudo. Pra eu conseguir conciliar, tipo assim, desse horário até esse horário, eu preciso, é como se eu estivesse batendo um ponto, tipo, vou gastar energia nisso aqui. De tal horário até tal horário. É realmente a disciplina, sabe? E gestão do tempo, Exatamente. Que pra mim, assim, foi um desafio, né? Exatamente. E acho que você também ser freelancer, assim, sabe? Trabalhar por si mesma, traz uma responsabilidade, assim, muito grande. Tipo, eu sou a minha própria chefe, entende? Eu sou a minha própria líder, vamos dizer assim, sabe? Então, eu tenho que fazer acontecer ali, mas o que realmente me ajuda mesmo é, assim, disciplina. Metas, principalmente, sabe? Eu coloco metas, daqui a 3 meses eu quero estar em tal lugar, eu quero fazer tal coisa, eu quero tal lançamento. E coloco sempre tudo, absolutamente tudo, como boa virginiana que eu sou, na ponta do lápis. Arrasou! Antes de ir para o próximo quadro, gente, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Estamos rumo a 100 inscritos, então quando a gente bater 100 inscritos, vamos ter a nossa primeira live. Quero todo mundo se inscrevendo, dando like, comentando aqui o que vocês acharam desse novo formato, dessa nova temporada. Deixa eu dar um aviso para vocês também, vamos ter no final dessa temporada um vídeo de um passeio que eu fiz lá na Bahia. Quero ir pra Bahia com você. Vou mostrar pra vocês a Ilha dos Frades e a Ilha de Itaparica. Tá muito incrível, foi um passeio massa, tem dicas. Se você sente vontade de visitar a Bahia, vai ser muito massa pra você assistir. Vai estar no final dessa temporada como um bônus, assim. Então se inscrevam, continue aqui junto com a gente, interagindo. E é isso, vamos pro próximo quadro com Clarice. Que é o quadro Na Pista ou no Camarote. Eu vou te perguntar sobre a tua jornada e aí tu vai responder se foi um momento de estar na pista, um desafio muito difícil, ou se foi um momento de boa, sabe, assim, no camarote. Então vamos lá.
Primeiro cliente importante. Meu primeiro cliente importante é, acho que Ponto do Açaí. Foi na pista Foi ou na no camarote? pista, Foi na difícil? pista. De ilustração na pista, com certeza. Caraca. O meu primeiro trabalho de ilustração. E assim, não foi tipo, você vai ilustrar. Foi me dado um projeto e aí eu poderia ilustrar. E aí, tipo, a partir desse projeto que eu consegui engatar em todos os outros. Que massa, velho. Arrasou. Primeiro perrengue chique como empreendedora. Foi na pista. Foi na pista? Conta pra gente, que a gente quer saber. Ai, meu Deus. Eu tô tentando, assim, organizar as ideias, que realmente... Muita informação. Tem muitos... Assim, a empreendedora passa por vários perrengues, né? Assim, a empreendedora solo, né? Sim. Eu, empreendedora. Faz o marketing, faz a gestão, faz a Exatamente. entrega, Eu faz... sou financeira, eu tô na minha melhor fase, assim, profissional, sabe? Tipo, em todo o caminho que eu percorri, sabe? Porque eu vim de uma jornada, assim, foi realmente escalando aos pouquinhos, né? Eu senti isso, assim, sabe? Mas agora eu me sinto, assim, eu faço o que eu amo, sabe? Eu tô extremamente realizada com a minha loja, assim. A gente vai falar sobre jornada profissional e inspiração. Mas antes, eu quero trazer aqui essa marca incrível que tá aqui, que é a Alpará. Gente, a Alpará tá com a gente nessa temporada. E a Alpará é uma loja de produtos naturais que cuidam da nossa pele, idealizada pela nossa CEO maravilhosa, que eu sou fã por essa empreendedora, que é Enaide, ela é esteticista. Ela faz depilação, ela é especialista em depilação. Maravilhosa. Ela é incrível, né? E ela criou essa linha, gente, pensando no cuidado desse trabalho que ela já faz, que é cuidar da nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo e que merece cuidado. Então, ela faz dentro desse conceito sustentável, usando produtos naturais que não agridem a nossa pele, pelo contrário. Eu sou muito fã, porque quem me conhece sabe, agora eu vou falar essa frase clichê, mas quem me conhece sabe que eu sou fã de redução de danos, tento o máximo, né, prezar pela sustentabilidade, pelo melhor pela nossa natureza. E aí ela traz elementos incríveis e ela tá presenteando os nossos convidados. Então, deixa eu dar pra você aqui. Vai ser o momento SMR agora, que ela vai descobrir o que é. Esse produto é novo, tá, minha gente? Ela tá lançando, eu acho muito incrível. É um dos produtos novos também. Tem vários produtos pra vocês conhecerem. Olha! Arrasou! Esse é o Lip Balm. Lip Balm. Abre ele, tá, pra gente ver. Esse lip, ele além de hidratar, com componentes naturais, ele tem uma pigmentação, uma leve pigmentação. Então eu espero que você use bastante, depois você fala pra gente. Nossa, que cheirinho bom! E ele já dá um brilho automaticamente, é porque tu não tá vendo, mas dá um brilho Que delícia! muito bom. Eu quero agradecer ao Pará por estar junto com a gente. E assim, se você for lá fazer sua compra pelo Pode Ser Lá, você vai encontrar grandes ofertas. Então, vai lá, segue no Instagram, conhece os produtos e aproveita, mulher. Aproveita a mulher também, que tem produto para todos. Eu queria trazer aqui algo que eu estava pensando já, quando tu começou a tua fala, que está na melhor fase. E realmente é muito massa te ver assim, bem confiante do que tu estás fazendo, das tuas ideias, né? Porque sempre achei um trabalho incrível, mas aí com o tempo você também se apropriou disso, né? Então conta pra gente sobre essa tua fase, tua melhor fase e as tuas funções, né, enquanto ilustradora e diretora de arte. Então, eu tô hoje na minha melhor fase, mas por estar realizada de fato, sabe, com o que eu tô fazendo. E realmente ter consciência, né, eu já, como tu disse, né, eu já fiz muitos trabalhos legais, sabe, tipo, já realmente fiz projetos muito legais, mas acho que eu criei consciência de quão importante é a minha posição no mundo, sabe, agora. E é isso que faz a gente pensar diferente em relação a quem a gente é.
né? E assim, atualmente eu sou diretora de arte e basicamente eu vou ser aquela pessoa que encabeça, né, o projeto, pensa e articula de forma geral e tá ali dirigindo, ó. Faz isso, o criativo vai ser nessa linha, o lançamento vai ser dessa maneira, a gente vai seguir nessa linha de raciocínio, o conceito é esse. É aquela pessoa que tá ali gerindo todas as informações, né, para uma mensagem final e tá tudo ali de acordo, certinho, enfim. E como ilustradora, assim, antes eu me apresentava como designer, né, Clarice Almeida Designer, e aí eu tive um rebranding, né, do meu nome, e atualmente, assim, eu fico muito feliz que eu sou conhecida agora por muitas pessoas como Clarear, que é a minha assinatura artística, né, de fato, que já assinei por um tempo, mas de fato não me apropriei, sabe? Eu assinava como Clarear, mas eu, tipo assim, não tinha me apropriado de fato, e hoje muitas pessoas me conhecem pelo meu nome artístico, sabe? Pelo meu lado artístico. Então isso, assim, é extremamente gratificante, sabe? Eu acho que principalmente estar com pessoas que estão ali, tipo, vamos nessa, pô, vamos criar, vamos, sabe? Hoje eu tô com um time, assim, muito incrível, sabe? Pessoas chegaram na minha vida como um envio mesmo, assim, sabe? Da espiritualidade do universo pra, tipo assim, vai, tá ligado? Tipo, é a pessoa que tá ali, que tipo, tá me incentivando. São pessoas que estão ali, tipo, com o mesmo pensamento que eu, sabe? Querendo crescer, querendo propagar a arte. E não só fazendo, por exemplo, pela grana, sabe? São pessoas que fazem, obviamente, pela grana, pelo dinheiro que roda, né, ali. Tem muito, realmente, de fato, dinheiro envolvido. Mas... Tá ouvindo? Obrigada. Um pouquinho frio. Mas, acima de todas as coisas, elas fazem aquilo porque elas amam a arte. Tipo, sem a arte, eu não sou nada, sabe? Eu não sei o que eu seria se eu não fosse artista, entende? Eu não sei o que eu seria se eu não fosse ilustradora. Eu não sei o que eu seria, sabe? E é isso. Que massa, velho. Muito massa mesmo. E deixa eu te perguntar, dentro dessa tua percepção, né, de ter virado, eu acho que foi uma virada de chave, né? Pra dizer assim, a partir de agora eu tô com esse pensamento, e aí você atrair pessoas que estão nessa mesma vibe, né? Então o que é que você diria, voltando àquela história lá da minha eu mais nova, mas não só pra você, né, mas para as pessoas mesmo que estão começando, que querem entrar nessa jornada, tipo, o que é que você diria? Que coisas, percepções que te ajudaram a virar a chave mesmo? Acho que aproveite o momento que você tá, sabe? Tipo, eu tava conversando com alguém essa semana e eu disse: esse lugar que você está hoje é exatamente onde você deveria estar para aprender o que você precisa para ser uma pessoa, tipo, no futuro, sabe? Eu não seria hoje a Clarice que eu sou se eu não tivesse, tipo, trabalhado como atendente, se eu tivesse trabalhado numa pizzaria, ou se, sabe? Eu sou quem eu sou hoje porque eu passei por tudo que eu já passei. Então, eu não só me orgulho de quem eu sou agora. Eu me orgulho de Clarice criancinha, eu me orgulho de Clarice que, tipo, acordava muito cedo. Eu me orgulho, sabe? É realmente abraçar e estar grata, ser grata, né? A toda a trajetória, porque é o que me faz estar aqui. Então, a gente tem nossos sonhos, né? A gente tem nossas metas, mas eu acho que a gente precisa aprender o que a gente pode no momento que a gente está e fazer o que a gente pode com o que a gente tem, tipo, independentemente. Perfeito. A gente fala agora de um momento assim mais para causar reflexão. Sim. E por que não um momento polêmico? Mas assim. Eu sou polêmica, tu sabe. Eu sou apocalíptica. Apocalíptica. Mas assim, sério. Aqui na ficha técnica que a produção preparou, tem assim, mulheres no design e no empreendedorismo. Eu vejo que, falando de forma geral, tá, gente? Eu passei por uma visão de querer trabalhar só com mulheres e entender a importância disso.
Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que estar com mulheres não tem nada a ver com a exclusão, né? Isso. Dos homens, até porque somos casadas com homens, gostamos de homens. Então, a gente também tem que acreditar nessa evolução, nessa Exatamente. união. Claro que saber separar, porque tem coisa que é cíclico, né? Tem coisa que só a gente consegue compreender, só a gente tem propriedade, Sim. né? Como um útero, por exemplo. Mas o que você acha? Vamos comentar agora o que você acha sobre o mercado, sobre essa questão do feminino, sabe? Mulheres designers, mulheres de modo geral. O que você acha disso? Assim, trazer um pouco desse ponto de vista, antes de deixar ela falar, também porque eu falo por experiência própria, aqui eu vou abrir meu coração para vocês. Houveram algumas decepções para mim, sabe? Sim. No sentido de estar no meio de mulheres, estar só com mulheres e acontecer algo que foi aprendizado, que não foi tão legal, que, sabe, causou reflexão e que foi mulher que fez com mulher, sabe? Então, conta pra gente um pouco dessa percepção sobre esse mercado também, sobre esse feminino dentro da tua jornada profissional. Então, eu já tive minha jornada bem ativista, né? Aquela, assim, extremamente feminista, extremamente radical, né, com as minhas coisas. Mas o caminho me levou para estar também, né, independentemente, né, de gênero ou algo do tipo, com pessoas. Eu costumo ver dessa forma. Mas a gente não pode deixar de considerar que a gente precisa, falando de forma pejorativa, né, a gente precisa ser homem também, para realmente sobreviver, né? Tipo assim, ter as duas ter energias, a posição, né? exatamente. A energia feminina e a masculina. Ter a posição, sabe? Naturalmente e, assim, precisaria, vamos dizer assim, é histórico, né? Seria necessária uma reparação histórica para isso, mas naturalmente uma mulher numa mesa de reunião, ela é assim, tipo, vista de uma outra maneira do que se fosse um homem. Então eu aprendi sabe aquela música Sou Mais Macho Que Muito Homem, né? De Elis Regina, eu acho. Isso, exatamente. Minha mãe, eu fui criada por mulheres, né? Eu realmente não tenho uma figura masculina na minha casa, então a gente foi criada a dar o nosso jeito, a gente foi criada a, tipo, sobreviver no meio desse mercado aí, sabe? Minha mãe criou a gente trabalhando também, estudando desde muito cedo, sabe? Pra gente fazer realmente o corre, o jogo virar, sabe? Fazer nosso corre. Então, assim, eu naturalmente estive no meio de homens e é um lugar que a gente precisa entender que a gente precisa estar ali pra fazer a diferença, sabe? E realmente ver as pessoas como pessoas, sabe? Eu comecei a ter esse discernimento na minha cabeça, mas que em contrapartida a gente precisa também, nós mulheres, a gente precisa ter uma posição, sabe? A gente precisa ser mais incisiva, a gente precisa ser mais segura, entendeu? A gente precisa correr o dobro para ganhar hoje, né, o que um homem ganha. E isso eu aprendi com a minha jornada mesmo, com a minha vida. Não falar de posicionamentos mesmo, né? Exato. Ter posicionamentos de firmeza, mas também trazer o feminino. Acho Isso. muito legal tudo isso. Eu quero agradecer demais, a gente tá chegando ao fim. Foi muito massa os nossos papos aqui, a nossa conversa. Claro que eu ia trazer ela para reflexão junto comigo, porque quando eu conheci Clarice, eu disse, rapaz, tu não tem essa idade só não, porque tu tem uma senhora morando aí dentro, da maturidade mesmo. Claro, né, que tem coisas que a vida vai ensinar pra gente, a gente nunca deixa de aprender, e eu me coloco nisso muito também. Claro, e fala pra gente onde as pessoas encontram as suas criações, né, como as pessoas podem te contratar, te chamar para um processo criativo, para uma ilustração, ou para comprar a sua bora de gratidão desde já por ter vindo. Vamos encerrar desse jeito gostoso aí, fazendo o que a gente ama como empreendedora, que é vender. Né? Não vamos ter pitch de venda. Né? Não vamos ter vergonha de vender, gente. Sim. Vamos aproveitar as oportunidades para vender, tá? Vamos sempre estar falando sobre aquilo que a gente faz, sobre o nosso trabalho. É muito importante se enaltecer, apresentar para as pessoas, porque a gente trabalha com soluções. Isso. Né?
Então, vamos ter muito orgulho daquilo que a gente faz. E eu sou fã do seu trabalho, mais uma vez, reiterando aqui. Muito obrigada. Fala aí com a galera e finaliza. Isso. Você pode me encontrar nas redes sociais, né? O Instagram como a.clarear.a e a Bora Loja no Instagram, que lá vai ter todo o portfólio, né? O site, ela também queria E site. o site suaboraloja.com.br, né? Lá você vai conseguir ver todos os meus produtos, né? Meu catálogo. E é isso, vamos juntas. Obrigada, Má. Fique à vontade, viu? Volte sempre que você quiser. Me chame puder. sempre. Vamos estar falando aqui sobre vários assuntos hoje. Foi só uma pontinha do iceberg, quem conhece sabe. E é isso, galera. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, pelas interações. Lembrando que no nosso último episódio da temporada tem passeio pela Ilha dos Frades, Ilha de Taparica. Tem muitas ofertas aí da Pará para você aproveitar. Um cheiro e até o próximo.